Olá, olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos começando mais uma live da Roda da Vida. E esta noite eu tenho aqui um convidado mega especial que eu vou chamar para vocês agora, onde a gente vai conversar muito essa noite. Só um minutinho, vamos lá. Deixa eu convidar aqui. Ups, foi ao contrário. Olá, Olá, boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Que honra ter você comigo aqui essa noite, Álvaro. É um prazer. Nossa, muito bacana. E mais uma noite a todos vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar de um tema que o Álvaro conhece pouca coisa, quase nada. Então, para quem está chegando agora, eu vou falar um pouquinho desse projeto. Esse é um projeto que eu já rodo há 5 anos, falando sobre a roda da vida e a importância da roda da vida na carreira, no sucesso, na prosperidade, na saúde mental. Esses meses, né, que nós temos falado sobre saúde mental, saúde emocional, essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre como o tema lazer, como o tema viagem, passeios, descontração pode contribuir com a nossa saúde e com o nosso sucesso e prosperidade. Né, Álvaro? O que você acha desse tema? Me conta aí um pouquinho. Então, é o tema que eu mais gosto de falar, né? Acho interessantíssimo e a gente dosar isso também no nosso dia a dia e na vida, eu acho que é sensacional, né? Vai ser um prazer poder desmistificar um pouco, falar um pouco de lazer, de viagem aqui com vocês. Ah, é bacana. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui comigo. Esse é um projeto que eu quero levar informações para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente sobre o sucesso, como ele é composto, que ele é um conjunto de coisas e a importância de olhar para cada cantinho, para cada pedacinho da roda da vida, para realmente se sentir completo e realmente falar de prosperidade e de sucesso. Mas antes de começar esse bate-papo, Álvaro, eu gostaria que você contasse para a gente um pouquinho de você. Quem é o Álvaro, né? Esse projeto que você toca aí com tanta maestria, como você entrou nesse negócio. Fala um pouquinho para a gente de você, para a gente também te conhecer, né? Tá bom, vamos lá. Eu sou jornalista de formação, pós-graduado também, e resolvi há 10 anos atrás criar esse projeto para falar de viagem, né? Então, usei a minha expertise de jornalista e também da pós-graduação, né, de gestão empresarial. Eu falei, vou abrir um canal no YouTube, no Instagram e falar um pouco mais de viagem. Aí no começo era para desmistificar mesmo, para mostrar para as pessoas que é possível viajar porque eu escutava sempre as pessoas reclamando, seja parente, irmão, amigo. Aí eu falei, vou criar esse projeto. Aí de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Já são 10 anos, né? Ano que vem vai completar 10 anos do projeto e graças a Deus é um sucesso, eu acho muito interessante. E quando a pessoa fala que conseguiu viajar, eu acho que esse é o meu pagamento maior, né? O mais gratificante é ver que as pessoas elas conseguem viajar, agradecendo lá nos vídeos. E muitas vezes eu até falo, eu brinco com as pessoas, né? Que muita gente fala, viajei porque eu vi seu vídeo. Eu falei, na verdade, você viajou porque você teve coragem, né? É Então verdade. teve coragem, disciplina e mais um monte de coisa. Mas é bem interessante. E essa é uma história resumida, né? Do canal aí que tem bastante coisa para contar. Olha que bacana. E esse nome que você estruturou, né? Estruturando ideias, Aham. né? Como é que surgiu o nome do seu projeto? Então, na verdade, surgiu porque eu trabalhava na prefeitura e Aham. criava conteúdo para a prefeitura aqui do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a falar de empreendedorismo. Já no segundo, terceiro vídeo, eu comecei a falar de viagem. Aí o nome ficou
Eu queria mudar, só que muita gente estava falando, ah, o nome é legal, o nome é legal. Aí acabou ficando aí desde o começo estruturando ideias. Aí depois, quando o nome fica, né, é complicado remodelar, mudar. Aí eu falei, vai ficar estruturando ideias. Que sensacional. Pessoal, o Instituto CMK, ele é um espaço onde ele tem a proposta de trabalhar com saúde mental, emocional, e também a parte de desenvolvimento de carreira e de negócios. Então, eu trabalho muito forte na parte empresarial, né, porque eu venho do mundo corporativo, né, eu sou executiva de formação, e o Álvaro, ele é um empresário. Então, eu trago aqui dentro da Roda da Vida muitos empresários, pessoas que construíram o seu negócio, como elas construíram esse negócio e como elas desenvolveram esse negócio, né? Então, além da ideia, existe todo um processo, né, dentro da sua parte administrativa para ser gerenciado, mas que é possível você desenvolver e é possível você estruturar. E tá aí o Álvaro também, um empresário de sucesso, está no mercado há 10 anos e todo mundo sabe o quanto que ele toca aí com maestria o negócio dele, né? Então, é um empresário também que pode contribuir aqui com nós em relação a esse pilar de sucesso. Mas o tema de hoje que a gente quer sugar de canudinho do Álvaro é o tema lazer, né? Viagens, oportunidades. Então, como todo mundo sabe, eu não gosto de palestrar aqui. Eu quero que vocês que estão nos assistindo aqui agora online possam nos ajudar a construir esta noite. Então eu peço que vocês me tragam perguntas, dúvidas, interajam conosco para que nós possamos fazer um negócio bem bacana e um bate-papo bem descontraído. Você que está nos ouvindo esta noite, o que você quer saber sobre viagens, sobre empreendedorismo e sobre a roda da vida, saúde mental e emocional? Esse assunto é importante para você? Toca aqui com a gente que a gente vai falar sobre ele. Álvaro, eu, particularmente, já preparei algumas perguntas para te fazer essa noite, porque eu também quero aprender, né? Então, assim, quando a gente fala de lazer, de viagens, né, de descansar, a gente pensa que isso é um momento que a gente vai simplesmente nos dar de presente algo, né? Mas eu tenho uma percepção, né? Eu sou graduada em administração de empresa e pós-graduada em psicologia. Eu tenho aqui uma informação de fato, tá? Que o lazer, ele contribui de maneira direta com a sua produtividade, com o seu sucesso profissional, com o seu equilíbrio na roda da vida e tudo mais. E para você que trabalha dia a dia com esse projeto de viagens, de passeios, como você pensa que essas viagens, passeios, esses breaks que a gente dá na rotina pode contribuir com a nossa saúde? Fala aí um pouquinho para mim sua opinião também sobre isso. Então, na verdade, às vezes, como eu trabalho com viagem, né, às vezes eu falo que eu preciso tirar férias das férias, né? Porque o meu trabalho é uma eterna férias, né? Que eu brinco, mas não é, porque eu acabo trabalhando bastante. Mas essa questão de lazer é o que você falou, né? A gente precisa muito, às vezes, dar um break. Eu sempre faço um paralelo quando eu trabalhava. Acho que todo mundo que trabalha aqui no Brasil trabalha bastante. E sempre quando eu tinha uma folga, eu viajava. Aí quando a gente voltava, a gente via, meu Deus, agora vai ter que voltar ao trabalho. Aí eu comecei a pensar, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Porque o momento mais feliz é quando a gente sai e a gente não consegue equilibrar esse momento, né? Porque a gente acaba só trabalhando, 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 e depois a gente tira as férias, tira esse tempo de lazer e depois volta. Aí eu consegui, antes mesmo de criar o canal, equilibrar um pouco, né? A gente precisa de lazer, nem que seja um dia, 2 dias, fazer um bate-volta em alguma cidade próxima, ou visitar algum amigo. Então eu consegui fazer um pouco antes de sair do trabalho, que eu fiquei 9 anos na prefeitura, essa parte. E hoje, né, eu também tento fazer isso com o meu trabalho, porque como eu trabalho com viagem, às vezes eu não quero perder aquela essência do trabalho, essência de viajar simplesmente por criação de conteúdo. Então eu acabo equilibrando. Hoje é um equilíbrio dentro do que eu já viajo, né? Então o lazer para mim também existe mesmo eu viajando bastante, né? Que as pessoas acabam achando, ele só viaja, é muito bom, trabalho legal. Eu acho, eu não tenho o que reclamar, mas assim, em alguns momentos também dá uma canseira, bate algumas coisas na cabeça assim, né? Do excesso de trabalho, Com mas eu certeza, amo. né?
Agora me fala uma coisa, Álvaro. As pessoas falam muito sobre viagens e lazer, que o grande desafio é grana e Sim. tempo, né? Então, tá o tempo todo, ah, mas se eu tivesse grana eu viajava mais. Ah, se eu tivesse tempo eu viajava mais. Então, para ter muita grana, as pessoas acabam não tendo muito tempo. Tendo muito tempo, talvez não tenha muita grana, e aí fica naqueles dois pilares ali, né? Eu viajo, ou eu não tenho grana, ou eu não tenho tempo. O que, que você acha disso? Pessoal, tem alguém aí que vive essa problemática entre dinheiro e tempo para viajar, para lazer? Interajam aqui conosco. Fale um pouquinho aqui, ó. A Clara falando que ela vive isso, hein? E você, Álvaro, o Eu que, que acho você que, acha sobre isso? acho que tudo é questão de prioridade, né? Eu não julgo quem quer juntar um dinheiro para comprar um carro, uma casa, viagem. Cada um faz o que quer da vida, né? Mas muita gente chega para mim e fala que não tem dinheiro para viajar, que não dá. Aí eu no canal mesmo já mostrei vários destinos que eu fui até uns 3 anos atrás com a minha mãe. A gente ficou 13 dias num cruzeiro, com passagem inclusa, com volta, saiu menos de R$ 2.000. E dava Caramba. para parcelar em 12 vezes. Aí eu falo, pô, se você não tiver R$ 180, assim, que você pode pagar todo mês, você está reclamando com algumas possibilidades que existem, né? Lógico, se você for fazer uma viagem mais elaborada, vai gastar bastante, mas é isso, tem que equilibrar o tempo com o gasto também, né? No canal eu sempre mostro que a gente consegue viajar, independente se você vai ficar em hotel, albergue ou hotel 5 estrelas, você consegue economizar. Mas o que precisa é o planejamento, né? O que eu falo é que tudo na vida, se a gente fizer um planejamento certo, a gente consegue viajar, a gente consegue mais tempo, a gente consegue fazer o que a gente gosta, que é o lazer, né? Então, acho que a base de tudo ali é o planejamento, seja o financeiro, seja a parte de tempo, porque se deixar, eu falo isso por experiência própria, a gente vai trabalhando, trabalhando, fica 10, 15 horas trabalhando de segunda a segunda e acaba não tendo esse tempo, né? Aí Essa você acaba que não oportunidade, né? consegue, o cérebro não consegue mais, tem que parar em algum momento e ter algum lazer você precisa ter na sua vida. Exato. Olha aqui, a Cida falando, ó, viajar é colecionar memórias. Exatamente. Eu penso que é isso mesmo. E tem um outro comentário aqui que eu quero fazer. A Clarinha falando aqui, olha, eu quero saber como viajar com pouca grana. Aí também tem aqui muita galera dando boa noite, pessoal. Boa O noite. Alex, o Álvaro é o rei das viagens. Eu, meu amigo Alex, salve Alex. Ai, pessoal, muito bom, muito bom. Agora, quando a gente fala de grana, você traz aqui várias dicas que é possível a pessoa viajar, mesmo tendo ali um orçamento reduzido. E no tema de tempo, disponibilidade, às vezes a pessoa não tem 10 dias, né? Porque eu, gente, como terapeuta, como profissional da saúde, como empresária e executiva, eu falo alguma coisa para vocês assim. Nós não precisamos deixar para viver uma vez por ano, né? A minha reflexão aqui com meus clientes, os workshops que eu palestro, que eu participo, as palestras, eu trago essa reflexão. A gente não precisa deixar para viver no Dia das Mães, no Dia dos Pais, numa data de casamento, numa data de aniversário, só datas comemorativas, né? A gente pode viver de maneira estruturada todos os dias, né? A gente pode fazer ali. Eu lembro, Álvaro, que quando eu saía da empresa, né, muito cansada, eu pegava simplesmente meu carro e ia ali num café que eu amo de paixão, 44 quilômetros de São Paulo, só para tomar aquele café, né? Uhum. Então, para mim ali era uma pequena viagem. Eu amo a estrada. Era um momento de lazer, né? E era um momento que eu trazia para o meu emocional e para a minha parte mental um aconchego e uma forma de autocuidado. Então, tudo isso, gente, é uma maneira de você cuidar da sua saúde no dia a dia, na prática. Álvaro, além dessas pequenas fugidas que a gente faz dentro de São Paulo, você acha que como a gente pode driblar o tempo e a disponibilidade de tempo com o tema de lazer? De viagem mesmo? De viagem, de lazer, dá pra gente uma dica aqui. Sim. Quem tem problema e desafio com o tempo, como ela pode curtir e viver o lazer?
dentro das suas visões aí, de toda a sua experiência com viagens e tudo mais. Eu sei que tem muita gente que faz plantão, que às vezes não tem muito tempo, né? Que tem 3, 4 dias às vezes. E é o que eu sempre falo, né? A gente tem milhares de possibilidades, independente se você tem filho, se você está solteiro, se você está casado. E o que eu sempre indico é fazer em menos tempo, né? Umas viagens curtas, pode ser para dentro do Brasil. A gente tem muita coisa legal aqui no Brasil, Beto Carreiro, por exemplo, que eu gosto bastante de parque de diversão. São Paulo para navegante dá 50 minutos. E também curtir bastante final de semana, feriado e contra o fluxo, né? Muitos lugares como o Nordeste vai ficar caro no feriado, mas se você for para outros lugares como o sul do Brasil, por exemplo, fica bem mais barato. Então você encontra passagem por 150, R$ 200, que você consegue parcelar em 10 vezes, 8 vezes. Então você consegue fazer essas pequenas viagens, ou mesmo dentro do seu estado, da sua cidade, ir para algum hotel fazenda ou para pousada. Acho que sempre é bom, é o que eu sempre falava antes, quando eu não trabalhava com isso, é bom a gente sempre se conectar um pouco com a natureza, né? Sair um pouco do centro urbano, que assim, como eu moro entre Rio e São Paulo, né? É um barulho muito grande que a gente acaba acostumando, né? E quando a gente vai para a natureza, a gente fala, caramba, que tá muito silencioso aqui. A gente acostuma a ficar com o barulho, a gente acostuma com o trânsito, então é bom, às vezes, a gente se desconectar, nem que seja um domingo, você pega o carro ou pega o ônibus, vai para uma cidade próxima, 1 hora, faz um day use em algum hotel, que também não sai caro, e você acaba aproveitando, porque senão você acaba ficando em casa, dormindo, não aproveitando, aí volta segunda, começa a reclamar, aí vira um ciclo, né, que você acaba reclamando. Eu falo isso por experiência própria, né? Sempre a gente já teve aquelas fases de ficar reclamando. Então, o que eu sempre falo, até quando eu participo de evento, eu falo: o que que você vai escolher da próxima vez? Reclamar ou fazer algo diferente? É sobre isso. E assim, Álvaro, reforçando o que você acabou de dizer, é o que a Cida escreveu. Viajar é colecionar memórias, minha gente. Sim. Dentro dos momentos que eu faço de palestras e workshopping, eu falo: quais são as memórias que você tem hoje que você vai lembrar na sua cadeira de balanço com 97 anos? Quando tudo que você tiver for memórias, né, para aqueles que são privilegiados, que chegam até lá, que você tiver na sua cadeira de balanço, quais são as memórias que você estaria levando para essa cadeira de balanço? O que você está fazendo hoje reflete as memórias que você quer ter com seus 97 anos na sua cadeira de balanço? Eu tenho certeza que uma boa parte das suas viagens vai para essas memórias. Não, não irá, Álvaro? Não tem uma boa parte dessas memórias será as viagens? Acho que é a maior parte, né? Porque se você parar e pensar o que que você ganhou há 10 anos atrás num presente de aniversário, você esquece. Pode ser de um filho, de um pai, de uma mãe, só que a viagem você não esquece o que Não. aconteceu, desde o fato legal, o fato ruim. Uma história engraçada, eu estava conversando outro dia com meu avô, que hoje é falecido, mas há 2 anos atrás não era. Aí eu tinha visitado um destino, a Romênia, e ele também tinha visitado em 1961. Então a gente estava conversando sobre a estrutura lá que estava começando, o país, etc. e tal, a desenvolver. Aí eu falei, a gente foi com duas percepções diferentes e ele, 50 anos depois, lembrava de tudo que vivenciou lá. Aí eu falei, caramba, é engraçado isso, né? Porque a viagem, além de você conhecer outra cultura, aprender a respeitar mais, ser mais tolerante com as coisas também, você guarda para sempre, né? Pode ser um dia, 10 dias que você está no local, aquilo vai te impactar de alguma forma. Então, acho que isso é o que mais ainda brilha meus olhos na hora de viajar. Olha, é o que o que a gente acabou de falar sobre as memórias da sua cadeira de balanço, Sim. né? Eu ainda vou fazer uma live só sobre as suas memórias da cadeira de balanço, né, gente? Porque eu acho que isso aí a gente tinha que escrever. Quais são as memórias que eu estou criando para vivenciar na minha cadeira de balanço? Olha aqui, já tem uma série de perguntas aqui para você, tá, Álvaro? Eu não vou ser a única, não. A Vamos Ana que vamos. Cristina tá falando a seguinte coisa aqui para ti. Como a gente pode viabilizar o sonho de conhecer os Estados Unidos? Fala aí um pouquinho pra gente, que você é o cara para esse assunto, né? Eu brinco que precisa do visto, né? Porque o visto hoje era o que estava mais difícil de conseguir, né? Mas brincadeiras à parte,
Eu já fui para os Estados Unidos, acho que 5 vezes, né? Até para mostrar mesmo que não é tão difícil assim. Precisa, como eu falei, né, de um planejamento. Não vou chegar aqui e falar que é super fácil. Precisa de um planejamento, mas tem muitas técnicas assim de encontrar a passagem mais barata, fugir de alta temporada. Então, assim, tem até um vídeo no canal, eu acho que eu explico mais ou menos quanto que dá. Assim, o planejamento para um casal você consegue, sem ostentar muito, por uns 7 mil, 8 mil, tudo parcelando. Ficar Para uns um 8. casal, Não, duas pessoas, pra- não, para para cada um, cada né? um. 8 mil para Cada cada um. um. É. Tá? Isso ficando em hotel, mas tem também a pessoa que quer ficar em hostel, de repente conhece um amigo lá, que quer ficar. Existem alguns trocas de hospedagem também que você consegue ficar gratuitamente, mas eu tô falando assim, uma viagem normal, você consegue por uns 7, 8 mil já com passagem, com o parque da Disney. Então existem essas possibilidades. Mas é o que eu sempre falo, né? Viagem você pode gastar o mínimo e também pode gastar muito, né? Se você for comprar, se você quiser comer fora todo dia, se você gastar muito, isso acontece aqui, né? Perfeito. No Brasil, imagina lá. Mas assim, existem algumas técnicas sim que você consegue. Até procurar bastante, não ir muito na afobação, né? Que eu sei que viagem acaba sendo muita afobação, a pessoa compra, aí depois viu que pagou mais caro, aí vai comprando, aí vai fazendo um monte de erro. Então, depois de viajar bastante aí, de rodar o mundo e cometer esses erros, eu acabo mostrando como não cometer esses erros e ser mais assertivo na hora de fazer uma viagem. Ô Álvaro, e aproveitando sobre isso, quanto tempo de antecedência você recomenda para que uma pessoa se organize, por exemplo, para ir para os Estados Unidos? A pessoa quer ir. Com quanto tempo de antecedência ela começa a comprar, a olhar, a observar, para que ela seja um tempo saudável aí Aham. entre a busca e o momento da viagem? Então, financeiramente, eu sempre falo o quanto antes melhor. Então, se você está pensando em viajar para os Estados Unidos daqui a 1 ano, 2 anos, já vai juntando dinheiro, mas para procurar a passagem, uns 6 meses antes basta. Então, fixa mais ou menos a data e tem um pouco de flexibilidade. Eu quero em dezembro do ano que vem. Então, começa a ver ali, se você puder viajar em novembro, dezembro, de repente um pouco em janeiro. Quando você tem essa flexibilidade, você consegue. Caso não tenha essa flexibilidade, tenta pelo menos ver se pode um dia antes, um dia Tá. depois, e com 6 meses antes já fica mais barato. Porque o que que acontece? O brasileiro gosta de comprar bem antes, né? Então ele gosta de comprar com 1 ano de antecedência. Então eles vendem a passagem mais caro, com 1 ano de antecedência. Aí quando está uns 6 meses fica mais barato, e quando falta um mês já fica mais caro, porque alguém vai ter que ir, urgência, então eles botam um preço lá mais alto. Então, 3 a 6 meses antes, geralmente é sempre mais barato. Olha que dica valiosa, gente. Olha que dica valiosa. Eu, particularmente, não sabia disso. E para ir para os Estados Unidos, vamos explorar aqui ainda esse tema. Qual é o melhor momento para ir para lá em termos financeiros e climáticos também, né? A gente que é acostumado aqui com essa temperatura. O que se dá de dica para que nós possamos estar visitando essa região? Acho que qualquer lugar do mundo é sempre fugir dos extremos, né? O Tá, extremo do frio e o extremo do calor, porque aí você exato. acaba não aproveitando. Então, quando é frio aqui, lá é calor e vice-versa, né? Então, em julho faz muito calor, eu já fui, peguei 42 graus, assim, não é legal. Então, é bom em agosto, um começo de agosto, e depois mais ou menos novembro, dezembro, abril. Isso eu tô falando da Disney, né? Mas Isso. existem outros lugares. Se for para Nova York, provavelmente a pessoa vai querer ver neve. Então é bom agora no Natal, dezembro, janeiro. Então são boas. Porque os Estados Unidos é muito amplo, né? É, Mas acho que quando a gente fala de Estados Unidos, fala da quase todo Disney. mundo fala da Disney, né? Então é mais ou menos essa época, fugir sempre de temporada. E uma dica muito boa é procurar os feriados nos Estados Unidos, porque às vezes a gente não olha aqui e chega lá e está numa data de feriado, então vai ficar tudo lotado ou então fechado. Então é sempre bom. Tem 4 de julho, tem alguns feriados certinho nos Estados Unidos que é bom fugir também desses dias. Olha, pessoal, olha as dicas aqui que valem ouro. Eu vou continuar aqui nas análises aqui, olha. A Beatriz falando, ó, tempo é o meu maior desafio hoje. Eu trabalho muito, tenho estudo e tenho muita dificuldade para poder tirar férias. É, Beatriz, aí eu acho que neste caso é só os finais de semana que vai restar para você. Finais de semanas e feriados, né, o Álvaro? No caso de quem tem aí esse desafio com o tempo, né? Final
de semana, feriado, tentar pegar um feriado prolongado, às vezes falar com o chefe. Quando eu trabalhava, eu sempre pedia, né? Eu falava, não, eu posso chegar segunda e ir direto para o trabalho? Então eu saía, sexta-feira era feriado, eu saía quinta de noite, ficava sexta, sábado, domingo, e segunda eu pegava o voo 3 da manhã e chegava no trabalho 5, 6 horas. Então eu sempre tentava me esforçar para poder curtir o máximo, né? E sempre funcionou. Ficava cansado um dia, mas pelo menos aproveitava e viajava. Porque eu sempre viajei muito, né? A viagem entrou como um trabalho, mas antes eu já viajava Já tava bastante. na veia, né? É, minha mãe também gosta, meu pai gostava de viajar, então acho que vem de família mesmo essa parte de se aventurar. Olha só, a Ana Cristina tá falando a mesma coisa que você. Fato, viajar é maravilhoso, mas nos últimos meses tenho viajado muito a trabalho. Aí pensei, nas férias não quero sair de casa. E para vocês que viajam muito a trabalho, como é que fica o lazer aí, né, Álvaro? O que você dá dica aí para essas pessoas que viajam muito a trabalho e quando chegam no período de férias querem curtir o lazer de uma outra maneira? O que seria de dica aí para essa galera? Eu tento, assim, e falo com as pessoas também, né, para escolher algo diferente do que você faz no dia a dia. Por exemplo, eu sei que tem muita gente que trabalha, faz ponte aérea, ou vai para algum lugar que tem a praia. Então, fugir disso para não remeter, né, psicologicamente, alguma coisa que você faz. Então, vai para o campo, pega uma pousada, vai, nem que assista um filme num campo, sabe? Fica ali já, com a natureza. O Jalapão é um lugar bom. Até nem pega celular lá, eu acho isso muito legal, porque você acaba desconectando propositalmente, porque a gente Sim, sempre fica ligado em várias é telas. verdade. Então é mais ou menos isso. E eu sempre fiquei muito preocupado, né? Se em algum momento isso afetaria o meu lazer, né? Porque é o meu trabalho, é meu ganha-pão. Eu falei, será que eu vou enjoar de alguma coisa? Mas eu já coloquei na minha cabeça, se um dia eu enjoar, eu vou parar e vou fazer outra coisa, né? É sobre isso. Porque não faz sentido, né? Porque o que eu mostro é exatamente isso, a alegria de viajar, como faz para viajar. Se daqui a pouco ficar alguma coisa que eu sou obrigado a viajar, tá num lugar que eu não quero só para ganhar o dinheiro, aí eu vou me virar e fazer outra Não coisa. faz Que muito também é importante sentido, pensar né? nisso. Exato, Sim, exato. A roda da vida, ela tem essa proposta. A proposta da roda da vida é você equilibrar os pilares de sucesso. E o que são os pilares de sucesso? O eu, como você se relaciona com você, como você se relaciona com a sua profissão, como você se relaciona com o financeiro, como você se relaciona com os estudos, como você se relaciona com a família, com o relacionamento, com amigos, com lazer. Então, assim, tudo isso, gente, é equilíbrio, porque às vezes você está super bem financeiramente, por exemplo, o que o Álvaro acabou de falar, mas você está numa profissão que já está cansado para você, já está pesado para você. Às vezes você trabalha tanto, tem a grana, só que você não tem lazer. O que é lazer? Se você viaja constantemente, você pode tirar lazer de uma outra maneira. Ele acabou de falar sobre isso. Então, olhar para a roda da vida de maneira equilibrada é você trazer saúde mental e emocional para a sua rotina, né? A gente hoje, especificamente essa noite, estamos falando de lazer, mas a roda da vida é o equilíbrio de todo. E o lazer, ele tem muito a ver sobre saúde mental, sobre prosperidade e sobre saúde emocional. Porque se você é uma pessoa que você só trabalha, ou, por exemplo, gente, só cuida da casa, né? Porque às vezes a pessoa, eu sou o quê? Eu sou dona de casa. Ela cuida da casa, dos filhos, do esposo. E aí ela fala, nossa, mas você não trabalha fora, você não precisa ter lazer. Como assim, minha gente? Né? Então, o lazer é o momento de você descontrair, né, Álvaro? O lazer é o momento de você sair da rotina, seja ela qual for. Até o Álvaro, que viaja tanto, ele precisa de um momento de lazer diferente, certo, Álvaro? certo. E assim, eu acho que a questão de viajar, muita gente acaba botando esse impeditivo de dinheiro, de tempo, e é o que eu sempre falo, né? É um vício e um vício bom, né? Viajar, porque você aprende outras culturas, e sempre que a pessoa viaja, ela volta com uma forma diferente, ela Diferente. volta com um aprendizado. Pode ser qualquer coisa. Eu tenho alguns amigos que moram fora, principalmente de cidade pequena, e muitas vezes eles quiseram levar os pais dele para Irlanda, Inglaterra, e os pais falaram: não, não preciso, eu estou muito bem aqui. O que acontece? A pessoa acaba não saindo de lá, então ela não vê essa necessidade de conhecer uma coisa diferente. Mas Coisas novas, né? quando a gente fala de
viajar, a gente não fala só de ficar num hotel luxuoso, e sim também de culturas, né? Pode ser dentro do Brasil. Nosso Brasil é tão grande, né? A gente tem do norte, nordeste, sul, sudeste, cada um com sotaque diferente, com comida, gastronomia diferente. Então, fazendo isso, a gente acaba aprendendo um pouco mais. Eu sempre odiei muito história no colégio. Achava horrível, né? Ter que aprender isso e aquilo. Quando eu comecei a viajar, eu falei, é tão interessante você entender por que que os povos agem desse jeito, porque existe um monte de religião, a gente acaba respeitando muito mais, né? Porque a gente está vivenciando e vendo o que cada um acontece. Então, se você não viaja, não tem costume de viajar, vale a pena você começar, de repente, viajar para a América do Sul, depois para a América do Norte, para a Europa, para entender, né? Quando a gente estava começando aqui no Brasil, a Europa já existia há muito tempo. Então, o Olha pessoal só. de lá é muito mais antigo, assim, tem muito mais ideias, muito mais. É complicado assim de explicar em palavras, mas quando você vai vivenciando, entendendo o que, que as pessoas vão falando para você, eu acho que isso é o melhor, né? É colecionando as histórias lá para a gente colocar na cadeira dos 97 anos. Olha, Porque você cria amizade, sabe que você vai ver aquela pessoa e nunca mais vai encontrar na vida, mas assim, aquele momento ali guardou, sabe? Você vai ter aquela memória, não só memória afetiva, mas também de entender outras coisas. E quando você vivencia alguma coisa, dificilmente você vai esquecer, mesmo se for negativa, positiva. Então, acho que a viagem te permite fazer isso, né? Assim, sempre que colecionar eu volto, memórias, né? Colecionar memórias. é isso. E assim, Álvaro, o que você está falando, ele vai totalmente de encontro à roda da vida. Você é uma pessoa que você representa muito a roda da vida. A gente, o Álvaro, ele é um parceiro de negócios, tá, pessoal? E eu o convidei para fazer esse tema porque ele representa muito a roda da vida. Porque quando a gente fala da roda da vida, que a gente fala do eu, é você buscar ali estar onde o seu coração e a sua alma se conecta, né? E isso para a vida, né? E aí a gente fala da sua profissão. Você está na carreira que representa os seus valores, que representa aquilo que é importante para você. A parte de estudo intelectual, o Álvaro para dar todas essas dicas, o Álvaro para poder falar de tantos detalhes, ele tem que estudar. Tem que ter conhecimento, não dá para ser superficial, senão ele não vai conseguir trazer conhecimento e conteúdo dentro do canal dele. Então, o fato de você desenvolver e estudar, ele é um fator extremamente relevante para o seu sucesso e para a sua roda da vida. Aí a gente fala do financeiro. Ele acabou de falar, é meu ganha-pão. Então, você tem que também ter a parte de grana, tem que ter a parte de rentabilidade dentro dos seus negócios. Família. O Álvaro tem família, né, Álvaro? Você vive postando Aham. ali a sua companheira, né, a sua Sim. relação familiar. Você falou aqui várias vezes do seu avô, do seu pai, da sua mãe. Então, não é porque você está conectado com os seus sonhos que você deixou sua família de lado, né? Então, eu gosto de falar sobre a roda da vida porque isso preenche a alma das pessoas, minha gente. Então, o mês que a gente está falando de saúde, tão forte, de saúde mental, de saúde emocional, vamos olhar para a roda da vida, né? Vamos olhar para a parte espiritual, a sua parte energética, qual é a sua fé, independente de qual seja, esteja conectada com ela, que ela vai te trazer ali um aconchego muito profundo dentro do seu coração. Sua saúde mental, sua saúde emocional, como é que está se sentindo, né? Às vezes a gente pensa algo que é diferente do que nós gostaríamos de estar nos sentindo, mas observa o seu sentir. Isso vai te dar força para realizar aquilo que você pensa. Amigos, você tem amigos, Álvaro? Eu tenho bastante amigos. Tem bastante Depois amigos, acho que né? depois de certa idade, a gente deixa de lado os colegas, não deixa, a gente continua, mas a gente seleciona um pouco melhor os amigos, né? Mas os amigos sempre têm que estar do nosso lado, né? Sobre isso. Então, amigos, lazer, saúde física. Então, é isso que é a roda da vida. O Álvaro é uma pessoa que nós somos parceiros de negócio, mas que representa muito essa roda da vida. E por isso, mais uma vez, viu, Álvaro? É uma honra ter você aqui comigo essa noite, falando de um tema tão relevante para a saúde mental e emocional, minha gente. Agora, Álvaro, me ajuda aqui. De tantos lugares que você visitou e conheceu, me cite aí uns três que você gostou e achou mais interessante e o que te chamou a atenção nesses lugares? Cada hora, sempre que alguém me pergunta, eu sempre mudo, né? Então vai ficar complicado. Mas eu acabei de voltar de uma viagem longa agora na Europa, então eu gostei de alguns lugares. Eu gosto muito de visitar lugares que as pessoas não conhecem muito, porque é um impacto também para mim, que a gente acaba não vendo e tal. Então eu visitei agora
2 meses atrás a Estônia, que fica na Europa, eu gostei bastante. Viena também, na capital da Áustria, eu gosto bastante. E acho que a Alemanha como um todo, eu já visitei algumas cidades da Alemanha, eu gosto bastante também. E Buenos Aires, que eu acabei de voltar com a Bruna, minha noiva, também que a gente já foi 2 vezes, que a gente gostou, ela que insistiu para ir, eu não queria ir, e a gente gostou, tá no top 5 da vida. E o que E é que muito você gostoso. gostou de lá? O que te chamou a atenção neste local que você falou, nossa, Cláudia, isso é legal e eu voltaria e indico amigos para vir até aqui? Todos os outros que eu falei foi a parte da história, né? Por ser história, que é muito interessante, música clássica também que eu gosto. Eu não sou amante, assim, eu não entendo muito, mas eu gosto de música clássica. Então também tem muita parte da guerra que eu acho interessante estudar, é triste. E Buenos Aires em si, eu gostei muito da gastronomia e de entender que um país que já foi tão rico, né? Que já foi um dos mais ricos do mundo, hoje está numa crise profunda, mas assim, o pessoal vive diferente, o pessoal não reclama tanto da vida, eu acho isso são conceitos diferentes, sabe? Porque a pessoa podia estar reclamando e ela está falando, não, vamos trabalhar porque amanhã vai melhorar. Eu acho isso um pouco diferente da gente, né? Que a gente gosta de É, reclamar, a gente sempre está falando mal ou de político, ou de isso, ou daquilo, ou do time de futebol. E lá não, meu time tá ruim, ano que vem vai melhorar, tá bom. A política tá ruim, ano que vem vai melhorar e tá bom. Entendeu? O pessoal não reclama muito. Então eu achei isso bem interessante. o fator Acho bem cultural, diferente. então, ele contribuiu bastante assim para você, então, no seu ponto de vista, né, Álvaro? Sim. E também a parte gastronômica, né? Não podia deixar de fora, porque É. lá eu gosto bastante lá de carne com batata frita. Meu paladar é um pouco infantil. Então, lá eu amo porque é bife e batata frita em todas as refeições. Então, para mim, Almoço, ao café da manhã, almoço, café da tarde e janta ainda vai ter assim. quase isso. Mas, assim, a maior parte que me pega nos lugares mesmo é a história, né? E conhecer um pouco das pessoas também, né? Que eu acho isso bem interessante também. Eu acho que é o que a gente estava conversando antes, né? Isso agrega bastante, porque às vezes a gente está reclamando de alguma coisa, aí vai na casa de uma pessoa e vê que a pessoa está bem pior do que a gente e não está É verdade. reclamando. Aí bate aquela reflexão: será que a gente está reclamando muito? Será que a gente está certo? Será que a gente está errado? E a gente consegue fazer essa autoavaliação. Pelo menos eu faço, eu acho isso interessante. E tende a reclamar menos e a fazer mais as coisas, tomar mais atitudes, né? Exato. Que aí volta para o começo da nossa conversa, fazer Porque pequenas nós somos ações. o reflexo das nossas ações, né, Álvaro? Então, se a gente está Sim, num momento de desconforto, diretamente ou indiretamente, foi as nossas decisões que nos levou àquela situação. Ponto. Né? E sim, se você sabe que você que levou até aquela situação, é você tomar a decisão de mudar e de rever o que você pode estar fazendo diferente para te levar em outro lugar. Então, não adianta reclamar, mas refletir, eu diria que seria a melhor opção, né? sim. Aí, todos os lugares que eu passo, eu tento ver isso e mudar, assim, né? Tento voltar de cada viagem que eu faço um pouquinho melhor. Não só na parte cultural, mas também como ser humano, né? Tentando Sim, absorver um pouco da cultura de cada lugar. Porque como eu rodei o mundo, eu falo, caramba, às vezes eu não acredito que o meu trabalho me proporcionou a conhecer tantos lugares, né? Porque muita gente fala, você é rico e tal. Eu escuto, mas deixo. Mas eu falo, meu trabalho proporcionou eu passei por mais de 50 países, é muita coisa, muita né? coisa. O brasileiro, tem muita gente que nunca viajou de avião. É Eu falo, verdade. pô, eu consegui conhecer o mundo com o meu trabalho, lógico, com o meu Exato. esforço. A questão nem é essa, mas assim, com o trabalho que eu criei. Aí eu fico muito grato todo dia por poder continuar fazendo isso. Álvaro, eu sempre selecionei alguns grandes executivos, alguns empresários que eu gostaria de ser quando crescer. E entre eles está o Lehman. E ele tem uma frase que eu amo de paixão, é que ele não conhece nenhum homem bem-sucedido pessimista. Uhum. Ele não conhece. Ele diz: todo
homem de sucesso, próspero e bem-sucedido que eu conheço, ele é um otimista. Então, ele reflete exatamente o que você está falando sobre cultura, sobre comportamento, sobre crença e sobre como cada um conduz as suas coisas. Agora, me diz uma coisa. Tem algum local que você visitou, que você tinha uma expectativa muito grande e não foi tão assim, que você falava, nossa, eu esperava um pouquinho mais. Tem algum lugar assim ou não? Não, até tem, mas sempre que eu falo isso, o pessoal depois vem pegar no meu pé, né? Mas assim, é o que eu sempre falo, né? A viagem depende de muita coisa. Você pode ir num lugar na Disney e tá chovendo, a experiência não vai ser tão É interessante. verdade, é verdade. Então, aconteceu isso comigo em Londres, né, na Inglaterra. O tempo estava ruim, estava chovendo, eu estava cansado, então eu acho que eu não curti tanto. Fiquei pouco tempo, 4 dias, então não é que tenha sido ruim, mas assim, a experiência não foi o que todo mundo falava. Talvez quando eu voltar, eu quero voltar com calma, dá para desmistificar. Mas assim, de lugar ruim, eu acho que eu nunca. Tem alguns lugares que, se eu pensar, eu poderia não voltar, né? Eu dar prioridade para outros lugares. Mas, assim, eu acho que todos os lugares que eu fui tem alguma coisinha que você consegue pegar de positivo. Que você trouxe de positivo. Nossa, isso é verdade. Eu visitei locais que eu viajava muito a trabalho. Que eu falei, nossa, esse local aqui foi maravilhoso, essa viagem, mas eu não voltaria. Aham. Porque foi, e já deu. Foi ok, me satisfez. E tem locais que eu falei, nossa, eu quero muito voltar aqui porque vale a pena. Olha, deixa eu ler aqui um comentário da Ana. A Ana está escrevendo aqui, ó. Tenho interesse em conhecer alguns países, mas aí sempre me deparo com viagens solitárias. Aí tenho receio de ir conhecer países que são muito violentos, principalmente para as mulheres. Exemplo, a Índia. Qual é a sua opinião sobre isso, Álvaro? Olha aqui, o pessoal É, interagindo com a gente. infelizmente, existem alguns lugares, né, que mulheres têm que ir acompanhada. Aí eu não vou nem entrar, eu acho errado, mas assim, a gente que está visitando o país, né? Então a gente tem que respeitar a cultura também, né? Então, existem alguns países, eu já fui para o Marrocos, Índia, Egito, que mulher sozinha não é legal. Assim, até Marrocos é até um pouco mais tranquilo, mas assim, eu não indico, né? Então, no Egito, principalmente, eu acho que nem casal sozinho. Eu acho que vale a pena fechar um passeio lá, um guia. Tem muitos guias lá que falam português para prevenir alguma coisa. Teve até alguma coisa recente, né? De um casal na Índia que sofreu um golpe, que teve alguma coisa que estava se acampando lá. Então, são lugares que não são legais. Principalmente se não for na capital, se for lá para o interior. Então, eu evito, né? Eu evito esses lugares, evito lugar que tem guerra civil. Assim, se eu vou passar por alguma coisa que tem perrengue, acho que depois que a gente vai ficando mais velho, a gente vai evitando certas coisas, né? Eu já quis fazer muita loucura, assim, de ir para lugar com guerra. Aí eu falo, hoje em dia, eu não quero Não mais tem mais isso. Acho que. necessidade, né? É, porque eu já quis ser jornalista investigativo, sabe, de cobrir guerra. Mas assim, quando você é novo, a sua vibração é diferente, né? Você É tem vontade, verdade. você não tem muito medo. Aí quando você tem mais maturidade, você revê alguns conceitos. Você vai Mas assim, selecionando, esse lugar né, as guerras que você quer estar e as que não. é isso. Eu era muito aficionado por futebol, gostava muito. Mas aí eu falei, pô, eu vou em jogos específicos, passar sufoco todo dia, toda vez, porque futebol é Você fala complicado. qual é o time que você torce, não? Falo, eu não falava muito, né? Mas assim, não por nada, eu torço pro Botafogo. Só que agora o Botafogo tá em ascensão, né? Tava muito Ah, baixo aí hoje é modinha, todo mundo gosta, aí eu falei. Aí o pessoal até fala, só porque o Botafogo tá bem, mas eu sempre fui Botafogo. E ainda eu continuo sempre fui São torcendo. Paulina. É? E nem por isso, independente. São Paulina da era do Tele Santana, né? Nem fala a Aham. idade. 32 anos. Ah, é? 18. Álvaro, tem falando aqui, ó, o Paulo falando que o sonho dele é conhecer o Egito. Paulo, não sei se você já conhece. Meu amigo, olha, um beijo no seu coração, Paulo. Eu não sei se você já conhece ou se você gostaria de conhecer. Fala pra gente do Egito. Ele falou também de Curitiba, caminho do Morrentes, Morretes. morro. Isso, morro de vontade de ir. Você já conhece esses locais, Álvaro? Curitiba eu
Fui, fiz o passeio de trem, né, de Morretes, é muito legal. Curitiba é uma cidade também, né, que eu sempre indico, dá para fazer um bate-volta, você come bem. De São Paulo dá para ir de carro, dá para ir de avião também. Tem passagens, eu sempre divulgo também no Instagram algumas passagens baratas. E Egito eu ainda não fui, porque tem algumas viagens que eu quero fazer, como são mais caras, eu quero ficar mais tempo. Então, de Isso. repente, ficar 30 dias, conhecer alguns outros lugares. Igual a viagem que eu fiz agora da Europa, eu fui para alguns lugares muito específicos, Finlândia, Noruega, Dinamarca. Então, gastar passagem para ir, ficar 5 dias e voltar não vale. Então, eu fiquei 30 dias explorando lá. Porque o seu Então, é trabalho o que eu quero fazer. também, você tem que dar mais profundidade para conhecer a Sim. cultura, conhecer o local, porque você vai indicar isso pra gente, né, Álvaro? Então você tem um estudo para fazer naquela região. Esse é o seu trabalho, né? Sim, aí se um lugar dá para ficar 2 dias, eu fico geralmente 3, né? Porque assim, o meu método de trabalho eu gosto de chegar no local, olhar primeiro, antes de sair filmando. Porque muita gente sai filmando, aí acaba vendo o local pela tela do celular. Então eu gosto de entender um pouco, ver como é que são as pessoas, se é violento, se não é, se é perigoso, se não é, para depois sim começar a filmar, entender as coisas, para tentar trazer um pouco mais de como que é a cidade, né? Legal. Álvaro, vamos comentar um pouquinho. Para quem tem filhos pequenos, por exemplo, um casal que tem bebê, um Sim. ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio, tem bebê, o que você recomenda aí de lazer? Que você fala, olha, é legal, não é legal ir? Tem alguma coisa, uma dica para a família que tem filhos pequenos? Eu conheço um monte de gente aí da internet, não são meus amigos, acho que porque tem filhos e tal, é de outro nicho, mas que viajam com motorhome, com criança de 1 ano, 2 anos. Olha Eu já só. acho muito, eu já acho muita aventura. Assim, eu não sei se eu faria. Também não posso falar que de repente quando eu tiver filho eu vou É, fazer a mesma coisa. Mas se você procurar motorhome com criança, vai aparecer um monte. Acho legal, acho diferente, mas existem algumas coisas que dá para fazer assim com criança, principalmente esses bate-voltas. Eu fui recentemente no Tauá, que é um resort que tem em São Paulo, em Atibaia, fica 1 horinha, então tem um monte de toboágua para criança, tem um parque coberto quando está frio. Então, a partir de 1 ano, as crianças já se divertem, os pais também se divertem, a pensão completa. Então, o pessoal gosta bastante. Então, esse tipo de hotel fazenda, eu acho que é bem interessante para criança. Pelo menos quando eu tiver criança, acho que eu vou viver em hotel fazenda. São Paulo? Então, eu não fui ainda porque eu não tive criança, Você mas não quando eu tem, tiver, né? eu vou. Mas Eu, você tem que eu, fazer então uma série só para casais com crianças, hein? eu Porque vou eu tenho fazer. bastante cliente que tem filhos e eles me Aham. perguntam sobre lazer. Claro, mas o que eu vou fazer com 2 crianças pequenas? Eu falo, cara, eu também não tenho filhos, mas vai lá, pesquisa sobre isso. Eu penso que você vai encontrar alguma coisa bacana. E coisa que eu acho que não deve fazer, cada um faz o que quer, mas, por exemplo, tem muita gente que às vezes eu até ajudo numa consultoria, aí fala, eu quero ir para Disney, eu tenho dinheiro, eu tenho uma criança de 2 anos. Eu falo, não vai ser legal, porque anda bastante, vai ser cansativo, então não é uma viagem que vai ser legal. Aí não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você gostar, de repente se Adequar estressar. com o perfil da É, pessoa, né? a questão não é do dinheiro, mas aí às vezes eu tento falar de certa forma, né? Porque o problema, às vezes, da pessoa que nunca viajou, principalmente quando sai do Brasil, é que quer conhecer 20 países em um mês. Aí eu falo, você conhece quantas cidades no Brasil? O Brasil é difícil. Você não consegue em um mês conhecer 20 Não. estados. A mesma coisa na Europa, nos Estados Unidos, ali na América. Você tem que ficar pelo menos 3 dias em cidade menor, 4 dias, para você conhecer, poder comer. Cansa também, você anda. Então, é o que eu falei lá no começo, né? Ter um planejamento. Calma, que tem, eu sempre brinco, né? Tem muito mundo para a vida aí, tem a É, vida inteira. E faz um planejamento das coisas que você quer, né? De repente botar o mapa dos sonhos, eu fazia isso, né? Botava os destinos. Aí sempre que eu conseguia no destino, eu sempre ficava feliz. Então, o meu destino do sonho era a Grécia. Eu acabei indo 2 vezes para a Grécia. legal. Chorei quando eu cheguei lá, filmando. Falei, nossa, eu tô aqui. Porque assim, para mim, né, que estava trabalhando, era mais fácil, mas assim, são conquistas, né? Então a Sim, gente tem que valorizar as nossas conquistas, independente se todas é as para nossas conquistas.
o que às vezes acaba faltando, né? Então a pessoa acaba colocando tudo no mesmo bolo ali. Então vá tirar as férias, independente se é para perto ou para longe. É o que eu sempre falo, o canal é exatamente para isso. Vai e viaja. Se joga. Ô, Álvaro, me ajuda aqui. Você também presta consultoria, por exemplo, eu quero viajar e eu quero montar uma rota. Você também ministra consultoria, assim, individual, para um Uhum. casal, para a família? Faz esse projeto ou só no canal? Como é que funciona esse projeto seu aí? Então, às vezes, né, dependendo da minha disponibilidade, eu faço sim, mas principalmente logística. Você quer ficar 30 dias na Europa? Então eu falo por onde você vai entrar, por onde você vai sair, onde fica mais fácil, porque muita gente quer chegar por Paris, sair por Paris, depois ir para Itália, então fica assim, Ah, né? O mapa então vai você ficando faz assim. essa consultoria Sim, e essa mentoria de como organizar a viagem para ser de uma maneira interessante, com algumas dicas. Pessoal, quem estiver procurando aí um mentor na área de lazer, olha aqui, olha, a gente acabou de lançar um na mesa. boa. Mas é exatamente isso, porque assim, a minha maior satisfação é quando a pessoa volta e fala, eu consegui, deu certo. Porque assim, é complicado às vezes, né? Principalmente para quem nunca viajou, mas assim, tudo a gente aprende, né? Então você vai aprender o novo idioma, você vai aprender a viajar, você vai aprender a administrar seu tempo, e viagem é isso, porque eu trabalhava muito na prefeitura e sempre consegui tempo. E antes, lá no começo da prefeitura, eu falava, nossa, eu não tenho tempo, não tenho tempo. Aí eu consegui administrar esse tempo para poder viajar. Você revê, Aí eu, você falou, não, eu preciso rever aqui algumas visões sobre tempo, né? sim. Aí eu lembro que com 3 anos de prefeitura eu viajei, acho que 7 finais de semana seguidos. Eu falei, caramba, para perto, para longe. Aí a primeira viagem que eu fiz internacional sozinho, eu fui para o Uruguai. Eu falei, caramba, eu tô conseguindo viajar, como? Aí a gente sempre se sente culpado. Eu falei, será que eu tô errando no trabalho? Mas aí eu olhei e falei, eu não tô faltando, eu tô saindo no horário, eu tô entrando no horário, então não tem nada errado. Sim. Porque parece que às vezes quando a gente está fazendo algo pra gente, A a gente gente se está sente fazendo algo culpado, né? culpado de algo que não tem. Eu falei, ué, mas eu estou entregando tudo no prazo, está tudo funcionando. Aí foi. Aí o Tem bichinho. perguntas aqui, tem perguntas. Vitor, Pode. ele tá te pedindo aqui, olha, sonho é ir nesses países nórdicos, ver a cultura e a paisagem. O que você tem aqui sobre esse ponto de vista aqui, sobre essa opinião, sobre essa visão do Vitor? Tem uma outra pergunta aqui, mais duas, hein? Os países nórdicos foram, assim, foi uma coisa de louco, né? Eu estava até conversando com a minha mãe, com a Bruna, minha noiva, e lá tem o famoso sol da meia-noite, que o sol fica 24 horas. Então eu ia dormir 3 horas da manhã, 3h15 o sol já nascia. Eu achava muito estranho isso. Eu falei, caramba, eu piscava e abria. Então, assim, você tem a sensação que você está vivendo no dia, assim. Eu fiquei 7 dias assim, achando que estava só no dia. E sem falar também que é diferente, a questão cultural. Quem já assistiu Vikings também, a série, né? Que também tem toda aquela parte ali bonita. Assim, é um sonho, sabe? Sair do cinema para você estar lá vendo aquilo tudo em loco, assim, eu fiquei. Sabe quando você chega num lugar, parece criança num parque de diversão? Eu fiquei assim, caramba, igual o John Travolta no Pulp Fiction. É real isso Ah, aqui. eu falei, caramba, como é que pode, né? Aí fui ver depois no mapa, eu tava tão longe do Brasil. Eu falei, caramba, se eu fosse pegar um avião direto ia demorar 18 horas. Eu falei, eu tô muito longe. Mas assim, foi caindo a ficha ao longo da viagem. Aí Mas quando foi acontece essa. válido. Ah, foi. Quando acontece essas pequenas coisas de cair a ficha, aí eu falo, então eu tô aproveitando mesmo. Além de trabalhar, eu tô absorvendo o que realmente eu vim fazer aqui. Vai levar para a cadeira de 97 anos de Vai. balanço. Álvaro, a Clara tá falando aqui, ó. Como você escolhe suas viagens? Só pela curiosidade ou tem conexão com o momento que você está vivendo? Boa pergunta. Então, eu fui pegando, né, por blocos, né, algumas coisas que eu gosto, né? Eu já conhecia ali a Europa quase toda. Muita gente falava, você conhece país porque você quer contar. Não, quando eu falo o número de países, é exatamente para mostrar que é possível a pessoa viajar. Porque eu já fui para Portugal 7 vezes. Então, alguns lugares eu já voltei muitas vezes que eu já podia ter conhecido outros países. Mas eu falo, eu conheço 51 países, 450 cidades, é exatamente para a pessoa ver que qualquer pessoa pode conhecer. Não, não E só é eu, possível, você. não é um sonho impossível. Sim, é um sonho
possível, você consegue trabalhar com isso também, se você quiser. Você consegue fazer o que quiser, né? Mas qual foi a pergunta? Esqueci a pergunta agora. Não, nós estávamos falando aqui que a Clara, vamos voltar aqui na pergunta da Clara. Como você escolhe suas viagens? Ah, É pela sim. curiosidade ou pela conexão que você está vivendo naquele momento? Então, algumas por curiosidades, outras porque eu gosto. Quando eu estava morando, eu morei 3 meses na Irlanda. Aí vi um país que eu nem conhecia, só tinha estado falar, que chama Chipre, que quase ninguém conhece. Aí eu falei, quanto que tá a passagem? Passagem interna na Europa é muito barato, tava R$ 30. Tava 7 euros. Eu falei, vou comprar, depois eu pesquiso. Aí fui para o Chipre. Aí então, algumas eu vou por curiosidade e outras eu vou porque realmente eu gosto ou eu quero conhecer um pouco da cultura. Agora, tem poucos países que eu tenho muita vontade de ir. Outros eu tenho curiosidade, mas assim, muita mesmo é a Aurora Boreal que eu queria assistir na Islândia. Ai, é Mas aí estou me verdade. preparando para o frio, porque eu sei que é frio. Nossa, esse é um sonho, hein? Esse é um sonho. Está também Esse é no bom. meu checklist de metas, viu? Tá vendo? Olha, você foi na veia. Aqui a Bia tá falando, ó, meu sonho é ver Nova York, o Natal. Então, pessoal, aqui hoje nós. Álvaro, você acredita que a gente está 55 minutos no ar? Sério? Quando a gente fala de viagem é assim, né? Gente, nem eu consegui ver que passou tão rápido. A gente está chegando aqui a 60 minutos de live. Eu não vi a live passar. Tem 300 perguntas aqui que eu nem te fiz, mas eu acredito que vai ter que ficar para uma outra rodada, hein? Isso é dívida de bis, para pedir bis. Mas pode fazer. Se tiver mais alguma pergunta aí, pode fazer. Eu adoro falar de viagem. Viagem é o que eu sempre brinco, né? Viagem, batata frita, eu acho que todo mundo gosta, né? É Eu gosto. verdade. Pessoal, então eu vou encerrar essa live com uma pergunta aqui que o pessoal tinha me mandado aqui, que é um tema era viagens para locais e viagens para família com criança pequena, e um outro é viagens e recomendações para casais. O que, que você recomenda para casais? Casais que estão aqui nos assistindo, que irá ver essa live, pois ela fica gravada. O que, que você recomenda? Quais são os melhores locais? Custo-benefício? Fala aí essa dica pra gente, que a gente está aqui nos Para minutos qualquer finais lugar? da nossa live. Para dentro do Brasil e fora do Brasil, o que, que você recomenda? Tá, eu vou dar todos os exemplos que eu fiz, né? Com a minha noiva, com a Bruna. Então, para o Brasil, existem alguns lugares como no Nordeste, Maceió é um lugar que eu gosto bastante. Dá para você se planejar legal. Conhece? Conheço. É bonito, não é? Nossa, é que eu viajei muito a trabalho também. Assim, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, viajei bastante. A trabalho também. Também. Acho que Maceió é um lugar legal. E agora dois, assim, para finalizar, legal, que fazendo um planejamento dá para ficar bem barato. Santiago, no Chile, que eu fui também, logo no começo de namoro. E com um ano de namoro, a gente foi para a Oktoberfest na Alemanha, em Munique. Com um planejamento direitinho, dá para fazer legal. Se você gosta de cerveja, se você não gosta, é uma das maiores festas, né? Tem refrigerante, tem um monte de coisa. Mas assim, são viagens acessíveis, o Chile, a Oktoberfest nem tanto, e o Nordeste como um todo também tem bastante coisa legal, né? Tem Natal, tem Maceió, tem Recife, que são praias bonitas, são praias legais e tem para todos os bolsos ali. Então, assim, para falar de viagem, eu indico todos os destinos que eu vou, né? Fica até complicado de falar que eu quero sempre falar todos, E né? para quem Porque não é tem gente. amante do calor, porque tem pessoas que não é tão amante do calor pro Nordeste, o que, que você recomenda? Então, aí tem o Sul, tem muita coisa legal. Se quiser pegar um frio, tem, como eu falei, tem Curitiba, tem o Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina, que pode fugir da praia também para pegar um frio. Tem Que o Chile local ali? também. Santa Catarina, Sul, o que, que você recomenda ali na região? Então, Santa Catarina é o que dá para casal, criança, é a parte ali de balneário, que eu acho bem legal, interessante, que também é bem chique, não é tão caro. Você pode ir também para o Beto Carreiro, que eu já fui várias vezes também, que eu gosto. No sul tem o Rio Grande do Sul para conhecer um pouco da história, tem Florianópolis também, em Santa Catarina, né? Curitiba mesmo, Foz do Iguaçu para conhecer Legal.
para conhecer as duas cataratas, a parte da Argentina. É legal porque quem nunca saiu do Brasil tem a tríplice fronteira, né? Então você pode, em 10 segundos, pisar Paraguai, Argentina e Brasil. Aí já conhece 3 países com um só. Um Eu tapa sempre brinco só. assim, não A é? Cida falando Mas aqui, ó, aí tem. Santiago é maravilhoso. Eu gosto. Alguém falou? Falou. É, Santiago é muito A bom. Cida. Eu gosto muito Pois é. porque tem muita coisa legal. Você consegue ver neve pegando 1 hora de carro, indo para Vale Nevado. Então, quem nunca viu neve, é bem mais acessível você ir para Santiago, de repente para Bariloche, na Argentina. Ah, dá para ficar falando aqui por horas. Olha só. Eu- Gente, a gente bateu 1 hora de live. Eu nunca arrisco passar de 1 hora, porque eu não posso perder uma preciosidade de uma live como essa. Então, eu sou fiel aqui nos 60 minutos para que a gente possa deixar salvo todo esse conteúdo, todas as dicas que o Álvaro deixou aqui para gente. Para todo mundo que estiver vendo essa live neste momento, que irá ver essa live no nosso YouTube, corre lá no canal Estruturando Ideias, que o Álvaro deixa material diariamente. Dicas, entretenimentos, uma série de informações, gastronomia, cultura. E além disso, ele ainda também faz um trabalho de mentoria, consultoria, para quem estiver planejando a sua viagem, precisar de dicas, é só chamá-lo no inbox. E a mim, meu amigo, gratidão imensa. Foi uma honra ter você aqui nesta noite, contribuindo com o nosso tema de lazer, contribuindo com as nossas dicas de saúde mental, emocional, com a roda da vida, que é o que eu desejo a todos os meus clientes, amigos e a todas as pessoas que estão me acompanhando aqui nas redes sociais, é que a gente seja atenta à nossa saúde, que é um bem tão precioso, tá certo, minha gente? Obrigado, Cláudio. Sempre que precisar, só contar e boas viagens para todo mundo. Quero um bis aqui, hein? A gente tem que fazer uma nova rodada falando de mais dicas de um assunto específico aí dentro desses segmentos, tá certo? Tá certo e vamos marcar. Tá certo. Obrigado de novo. Álvaro, muito obrigada, um forte abraço e até breve. Até breve. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite a todas as pessoas que estiveram conosco até agora. E esse material vai ficar gravado. Quem quiser rever e acompanhar mais dicas, é só acompanhar o Álvaro e também o nosso canal no YouTube, Instituto CMK. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.